Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Chegava aos cinemas no dia 11 de outubro de 2018 o filme Nasce uma Estrela. O filme dirigido por Bradley Cooper. Olha aí, o cara dirigiu, estrelou o filme junto com a Lady Gaga. E não à toa, né? Esse é um dos filmes de maior orçamento que a gente tem entre os filmes ali que estão concorrendo a melhor filme, né, no Oscar. O filme teve um budget aí de 36 milhões de dólares e depois do seu lançamento ele já teve uma receita de 417 milhões de dólares. Eu acho que ele só não perde para Pantera Negra nesses melhores filmes, porque é impressionante. É óbvio que quando a gente está falando de Nasce uma Estrela, a gente precisa automaticamente vincular o filme à figura da Lady Gaga, que é uma cantora, um fenômeno essa mulher, e ela movimenta também milhares de fãs e tal. Então assim, ela, sabe, ela tem esse carisma, né? Então quando a gente pensa num filme que custou 36 milhões e faturou 400, a gente está falando de um filme que já faturou mais de 10 vezes o seu budget, né? Obviamente que a Lady Gaga tem grande parcela nisso, porque o filme se apoia muito no talento dela também. Então, Dani, diz pra gente, a gente tá falando de um filme dirigido pelo Bradley Cooper, com Lady Gaga, um filme altamente milionário aí, e quem mais que compõe essa equipe técnica que tá sorrindo de orelha a orelha aí, com tanto dinheiro que tá pintando? Então, o filme também tem roteiro do Eric Roth, que é um cara que fez o roteiro trabalhou no roteiro do Benjamin Button, do Munique, né? O próprio Bradley Cooper escreveu uma parte do roteiro. O Will Fetters, que fez filmes como O Melhor de Mim e Um Homem de Sorte, ele deve ser o cara que levou o dramalhão pra esse roteiro. E na montagem de Nasce uma Estrela a gente tem o Jay Cassidy, que fez filmes como Trapaça, O Lado Bom da Vida e Corações de Ferro. Na fotografia do filme é o Matthew Libatic, que é um dos grandes nomes da fotografia de Hollywood. Ele tem no currículo dele Cisne Negro, Hacking para um Sonho, Pi, Homem de Ferro 2, Venom, Mãe, só para citar alguns. E no elenco a gente tem a Lady Gaga, o Bradley Cooper, o Sam Elliott e o Anthony Ramos, entre outros atores, mas esses são os nomes principais aí. Então a gente tem uma equipe de gente de Hollywood, gente graudona, galera que tem experiência. Antes da gente falar a sinopse do filme, já queria perguntar pra vocês se surpreenderam com a Lady Gaga, atriz? Não, até que não, eu acho que ela é muito performática, então acho que eu me surpreendi como ela aceitou um papel e ela se expôs nesse papel, porque eu acho que é um papel assim que mexe muito com questão de vaidade, e para uma artista que... A Lady Gaga, acho que ela subverte, acho que talvez se fosse uma Beyoncé, uma Rihanna, talvez seria um pouco diferente. Acho que a Lady Gaga, acho que ela brinca muito com a questão da imagem dela. Mas eu achei corajoso ela aceitar ela aceitar e ela abraçar e se entregar a um tipo de papel que de alguma forma expõe muito a estética e a física sem maquiagem, sem... Cara, eu acho que é corajoso, né? Nem por ela aparecer sem maquiagem, eu acho que é por essa crítica mesmo. Eu acho que o filme bate num ponto ali que critica a própria Lady Gaga, se a personagem Lady Gaga. Sim. Né? Talvez ela tenha sofrido alguma dessas críticas que a personagem sofreu.
sofreu, não sei. Não, e tem até um ponto em que a personagem da Ali fala, eu faço tudo, eu só não quero ficar loira. Isso é uma crítica, assim, muito grande à própria personagem da Lady Gaga, assim, e ela abraçou isso eu achei corajoso também, mas me surpreendeu, não, assim. Eu entendo a Lady Gaga como uma cantora que atua. Eu não acho que ela é essa atriz, sabe? Não. Mas não me surpreendeu nesse ponto de que eu já esperava que ela conseguisse entregar, porque ela é muito performática mesmo, e ela faz clipe como um personagem masculino, como uma elfa, como não sei o que, então a gente sabe que ela consegue entregar, né? Nesse ponto, me surpreendeu mais o Bradley Cooper cantando. Exato. Mas é aquela história, a gente sabe que ele é um ator cantando, né? E ela é uma cantora atuando, né? Sim. A gente vê assim, é um filme que está concorrendo em 8 categorias, né? Melhor filme, melhor atriz com a Lady Gaga, melhor ator com Bradley Cooper, tem também melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor canção original, afinal de contas, né? É o único que vai ganhar, provavelmente. Pois é. Melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som também. Então, assim, é um filme que está em algumas categorias, algumas um pouco mais técnicas e tal, mas a gente está vendo uma Lady Gaga concorrendo a melhor atriz. E isso me surpreendeu. Entendeu? Porque não me surpreende o fato dela saber atuar, mas me surpreende o fato dela estar numa categoria tão seleta de atrizes que estão concorrendo, porque assim, vendo o trabalho dela, ela faz um bom trabalho no filme, mas tudo isso? Eu acho que, assim, vou ser sincera, eu tava mais empolgada pro Oscar de 2018 do que eu tô pro de 2019, assim, porque a academia é engraçada, né? Ela é muito conservadora em alguns pontos e ela reage de maneira muito truncada às críticas que ela recebe. Então, depois do Oscar So White, aí teve uma avalanche de nomeações para produtores negros e filmes com elenco negro e tal, que é o que tá acontecendo com Pantera Negra, né? Tá indicado a um monte de categoria aí que eu achei um exagero. Então, conforme vão surgindo as críticas, parece que eles tentam compensar nas nomeações, né? E a academia tem um histórico, assim, eles gostam de pegar o nome pegar essas atrizes jovens, né, que estão, no caso da Lady Gaga, começando aí, e elevar pra meio que dar um fresh, assim, um ar mais juvenil. Porque pra mim soa mais uma coisa de tipo, pô, vamos colocar um nome aqui, porque a gente tá tentando tantas coisas pra se renovar, e tal, então, pô, vamos trazer ela aqui também. E trazer público, né, porque e trazer ela público, ela vai arrastar os, como que ela chama, os Little Monsters. Os Little Monsters. Eu ia falar gaguetes, eu ia falar. Os gaguetes. Vai trazer um monte de gaguetes lá pra Gagators. Tudo bem, O Nasce Uma Estrela, eu acho que é um ótimo filme como um todo, mas essas muitas indicações são muito fruto disso, né? Junto com Pantera Negra, junto com e o Bohemian Rhapsody, pelo amor de Deus, né? Só tá aí por causa da popularidade, é isso, é tentar alavancar a popularidade do prêmio, né? Agora vamos ver se isso vai trazer realmente mais popularidade ou se isso vai enfraquecer a força de uma premiação, né? Não sei, sinceramente não sei. Exatamente. Porque pode ser que fortaleça mesmo, do tipo, mais gente assistindo, mais gente animado com o evento, com a premiação, etc. Né? Exato. Agora, pra gente passar uma sinopse aqui, né? Nasce Uma Estrela, esse filme com Bradley Cooper, com a Lady Gaga, conta a história aí do Jackson Maine, que é um cantor no auge da fama, e um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber alguma coisa, e aí é quando ele conhece a Ellie. E ela é uma cantora insegura que ganha vida trabalhando em restaurante e tal. O Jackson, ele fica encantado com ela, com o talento dela, e ele acaba decidindo meio que acolhê-la ali, né? Ele fica apaixonado por ela e tal, e ele começa a trazer ela cada vez mais para perto dele. E ao mesmo tempo em que a Ellie começa a se acender aí a um estrelato, e o Jackson acaba vivendo também uma crise pessoal, profissional e tal, devido a vários problemas que ele tem com o alcoolismo.
Então, assim, é um filme que se passa, por isso até que o Dani até brincou, né, Dani, no começo, que a gente vai falar de White People Problem, né? Esse é o filme do White People Problem, né? Então, você fala de uma empregada doméstica mexicana, né? Tipo, que sofre o pão que o diabo amassou. De um policial negro que tá tentando combater uma organização que quer tipo, ver a raça dele extinta. Né? E aí você vê aqui, é um cara ricaço, cheio de dinheiro que bebe, né? Tipo, comparando esses problemas, né? E que inclusive alavanca a carreira de uma cantora pelo simples fato de ele levar ela pro palco dele, né? E tal. Então, tipo assim, comparando isso, é um White People Problem, mas não tira os méritos. Acho que é um filme que tem muitos méritos, né? Que a gente pode falar aqui, né? Nossa, Dan, falando assim, parece que você não gostou do filme. Ai, gente, me julguem, mas eu gosto desse filme. Eu gosto também. Começando pelo Bradley, né? Eu acho que ele foi muito generoso e muito carinhoso com os personagens e com a história que ele contou, assim, é um filme muito bonito, e até certo ponto você fica achando que vai ser aquele romance melodramático ali no começo, mas existe uma evolução do relacionamento dos dois, né? Não só a relação entre eles, mas a relação da pessoa com ela mesma, como ela se enxerga, como ela se coloca no trabalho, no mundo, e do mundo externo para com essas pessoas, né? E aí você tem o Bradley Cooper, assim, que eu acho que ele comete uns erros, assim, que é de diretor iniciante mesmo, ele tem uns exageros, assim, na direção. Ele tem uma câmera bem solta, né? Usa bastante câmera no ombro, câmera na mão. Mas eu sempre falo, gente, eu sempre pego isso nesse filme, assim, pra encher a paciência, que ele usa muito flare, sabe? Sim. Naqueles momentos do palco, pra dar aquela confusão, assim, o Michael Bay enlouquece nessa hora, né? Enlouquece. Então, assim, é muito flare, não é nem do Michael Bay, eu tava querendo falar do cara do Star Trek, gente, tô doido. J.J. Abrams. O J.J. Abrams, assim, pra dar aquela ideia de a câmera bem balançada e aquele flare na confusão no personagem e tal. Eu acho ele sensível, assim, e ágil, sabe, pra dirigir essas cenas de musical. Não é um filme musical, é um filme com música. Então as músicas comentam o estado emocional dos personagens, as músicas são bem inseridas no filme e a trilha é maravilhosa, assim. Pra quem não gosta de country, não tem condição, gente. É muito bom, assim, a trilha sonora. E pega muito o fato de que esse filme sem a Lady Gaga é uma incógnita muito grande, né? Porque o Bradley Cooper, ele bateu o pé pra conseguir a Lady Gaga pro papel. E acabou que ela compôs a maioria das músicas do filme, inclusive a música do final, né, que a gente está comentando com spoilers. A música do final tem uma história muito, muito triste, assim, porque durante as gravações a melhor amiga dela estava doente, estava no hospital, e quando ela estava no set, ela recebeu a ligação de que essa amiga dela estava quase morrendo e ela correu pro hospital. Quando ela chegou, a amiga dela tinha morrido há 10 minutos já. Daí ela pegou as coisas, voltou pro set e ela compôs aquela música no mesmo dia. Então a música é pra melhor amiga dela que faleceu, assim. Então você vê tanto que é pessoal esse filme, né? Esse filme sem a Lady Gaga, que realmente não dá pra conceber, assim, o que seria esse filme sem a Lady Gaga. Talvez se equiparasse aos filmes anteriores, assim, que não são bons, né? Tem uma coisa assim, né? Eu acho que realmente esse filme, ele é um filme... Eu acho que ele é mais um filme de entretenimento em si do que propriamente um filme técnico e tal, que sabe, que tem uma... Como a gente falou aqui, a gente falou de 2 filmes que tem mensagens por trás ali, né, e tal. Então, Nasce uma Estrela, ele tem algumas mensagens? Tem. Mas, assim, você precisa dar uma forçada de barra para chegar nessas mensagens, né? Eu tive um tio que era alcoólatra e para mim esse filme, uma das coisas que eu senti falta foi justamente assim, se aprofundar nessas tristezas do personagem do Bradley Cooper, né? Porque a gente entende que ele já começa como um alcoólatra, ele já é um cantor totalmente famoso e tal, mas assim, a gente não se aprofunda muito nas dores dele, nas dores que o levaram à bebida. Ele até fala lá do pai, ele fala algumas coisas assim, mas eu queria ver um pouco mais desse personagem, sabe? E aí a gente percebe isso, que daí o filme ele foi desenhado com um personagem que tinha todas as características ali para seu peso dramático,
dramático, para trazer realmente um questionamento e tal, só que ele foca na estrela, ele foca na Lady Gaga, que é a grande musa do filme, que vai fazer o filme ir pra frente. Na minha concepção, quando eu assisti o filme, eu lembrei muito do, não sei se vocês lembram, do Johnny June, né, o filme lá com Joaquin Phoenix e com a Reese Witherspoon, que é um filme que inclusive concorreu, chegou a ser indicado ao Oscar e tal, que conta a história dessa dupla, né, do Johnny Cash. O filme, eu acho esse filme do Johnny June muito mais bem elaborado, muito mais bem construído para os dois personagens, entende? Ele consegue colocar os dois personagens meio que em pé de igualdade. Aqui a gente tem um desequilíbrio grande assim entre os dois, porque daí você tem um ator que é muito talentoso, que é muito bom, que está fazendo um papel ali interessante, que a carga dramática cai realmente em cima dele, mas aí o foco mesmo tá na grande cantora da vida real, entendeu? Assim, ela cumpre com o papel dela, eu acho que ela cumpre. Eu assisti o filme e depois fiquei colocando um monte de música no Spotify para eu escutar, né? Eu acho que é um filme que, tipo, é isso, entendeu? São essas músicas, é um filme pra Lady Gaga, sabe? É um filme que eu me surpreendi por ser um filme com tantas indicações a Oscar, assim, inclusive com a indicação da Lady Gaga. Então, eu acho, assim, que é um filme legal, é um filme que diverte, é um filme que emociona e tal, mas pra mim ele não é tão encantador, ele não é tão filosófico, ele não traz tantas metáforas. Não é filme cabeça, né? Não é outro estilo. E talvez seja como você falou, é um filme muito mais voltado realmente pra Lady Gaga ali, entendeu? Pra figura Lady Gaga. É o poder da música, assim, ele te pega pelo sentimento. Às vezes eu acho que a academia tá querendo uma nova Cher, sabe? Aquela mulher que arrebenta na atuação, que tem o We Got, sabe? Que arrebenta no teatro, na música, na atuação, não sei o que e tal. Eu acho que a Lady Gaga tá nesse caminho, sim. Ela já tem, não sei se Emmy, né, mas Grammy já tem um monte. Oscar, acho que ela tem, ela não, de canção original não tem. Ela não chegou a ganhar, infelizmente, porque ganhou aquela música horrorosa do James Bond. Mas... E esse seria um Oscar muito mais merecido do que Shalom, por exemplo. Nas músicas. Não, mas... Sim, mas assim, ela vai ganhar dessa vez, eu acho que já tá, uma das categorias que tá determinada já, Barbadas. Né? Acho que desde que o ano saiu, é a Barbada, pra Lady Gaga. Realmente, ela tá nesse caminho, vamos ver se ela vai conseguir, né? E combina muito com a Barbra Streisand, eu até vejo semelhanças entre ela e a Barbra Streisand, que tava no Nasce Uma Estrela lá de 70 e dos anos 70. Tem dos anos 50, 30, né? Versões dessa história. Mas eu acho que tecnicamente ele é melhor, ele é melhor do que a princípio, sabe? Ele tem escolhas muito interessantes, acho que o Bradley Cooper se mostrou um excelente diretor. Ele tem assim escolhas de câmera, momentos muito suaves, muito bonitos. Acho que é um filme muito bonito. E é assim, uma coisa que eu ouvi muita gente falar, ele é um filme fácil de gostar, né? Ele é aquele filme gostoso de ver, assim. Ele é bonito, ele é emocionante, ele é carismático. Você entra no clima, assim, você entra você se preocupa com o personagem do Bradley Cooper. Eu acho que ele tá ótimo, ele tá com aquela voz grossa, aquela voz meio rouca, ele tá dramatizando de uma maneira que eu acho que ele nunca atuou, pelo menos não me lembro de ter visto ele tão bem assim. E eu acho que é um filme assim, bonito e tal. Mas eu acho que uma coisa que é muito significativa desse filme, foi até compartilhado por algumas pessoas, um vídeo no Twitter, sei lá, é uma cena de uma conversa entre várias pessoas, né, vários diretores de filmes do The Hollywood Reporter, né, aquelas round tables que eles falam que são ótimas. E tem uma cena que ele tá assim, que o Bradley Cooper tá lá falando sobre o projeto do filme dele, e ele fala assim, não, porque eu resolvi fazer esse filme, ele tá todo meio emocionado, fazer esse filme porque eu queria estudar, assim, o relacionamento entre duas pessoas, inclusive de um homem e uma mulher.
mulher. E aí tem a cena, tipo, tá o Spike Lee olhando pra ele com uma cara, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tá o... Ele tá concorrendo na mesma categoria que eu? Como assim? Assim, e, sabe, tá o Ryan Coogler, que... enfim, que, tipo, tentando se mostrar interessado, né? Tadinho, ele é super bonzinho, o Ryan Coogler. E acho que tá, tipo, a Marielle Heller, que é a diretora do Poderia Me Perdoar, né? Que não tá concorrendo, infelizmente, mas tem algumas categorias aí do filme. Tipo, aí você pensa assim, cara, filmes que trazem coisas tão importantes, e aí tem tipo, Nasce uma Estrela, que é bonito, é bom, é legal, mas como que você tem compara, um monte de filmes iguais, né? Sei lá. Só que o problema é que eu acho que o problema é que a gente tá querendo comparar laranja com maçã, sabe? Claro. Porque assim, é complicado você pegar um filme, que ele é um filme muito mais leve, com uma outra proposta, e colocar na... É que assim, a gente se propôs a falar de 3 filmes e acabam sendo 3 filmes diferentes. Só que esse acaba tipo, distanciando bastante dos outros dois. Claro, se a gente estivesse falando de Nasce uma Estrela junto com Pantera Negra, que apesar de ter uma mensagem ali, é um filme muito temático, mas ele é um filme muito mais acessível, podemos dizer assim, muito menos contemplativo e mais... É aquele filme que você conversa mais com ele, Bohemian Rhapsody também. Acho que a gente não bateria tanto no filme. Não, tem espaço para esse tipo de filme. Eu acho que tem que ter, mas não tem que estar indicado aos melhores do ano, sabe? Sei lá. Não, eu acho que até poderia estar. Eu acho que no caso é que eu acho que o filme não tem mérito suficiente para estar. É isso. Exatamente. Você matou a pau, Fernanda. Eu acho assim. Eu acho que a gente tá falando muito de Bohemian Rhapsody aqui, sabe? É verdade. Porque realmente... É a quinta vez que só eu falo. Esse nome apareceu aqui já umas 10 vezes. Assim. E é bem uma coisa que o Rafael falou, assim, porque esse filme do Nasce uma Estrela é esse filme de entretenimento gostoso, fácil de gostar. Tem a música, tem o sentimento, que é muito o que acontece no Bohemian Rhapsody. Só que eu acho que nesse filme do Nasce uma Estrela, se você não compra o romance no começo, não tem como você gostar do filme. Eu acho muito difícil você ficar só pelas músicas, só pelos shows, só pela direção, só pelo flair que ele usa, sabe? Se você não compra o romance amorzinho no começo, o filme já não é pra você. E eu acho que no Bohemian Rhapsody não acontece isso, sabe? Porque você tem o mérito do Queen no filme. O Bohemian Rhapsody só fez sucesso por causa do Queen. Se fosse qualquer outra banda... Sim, exato. Mas eu acho que é o mesmo caso aqui, né? Porque eu gosto às vezes de fazer um exercício que é como se fosse você fazer uma logline para esses filmes que estão indicados, sabe? Daí eu penso assim, bom... Deixa eu falar sobre... Vou falar pra alguém sobre Pantera Negra. Você assistiu Pantera Negra? Que filme é esse? É o filme lá do personagem da Marvel. Você assistiu Infiltrado na Clã? É aquele filme lá do cara que luta lá, descobre a Ku Klux Klan e tal, blá blá blá. Você assistiu o Bohemian Rhapsody? É o filme lá do Queen. Aí já muda. Calma aí, é do Queen ou é do Freddie Mercury? Já começa um problema. Ah, você viu o Favorito? Você viu Green Book e tal? Você vai falando um pouco mais das histórias e tal. Quando eu chego em Nasce uma Estrela, você assistiu Nasce uma Estrela? Qual que é Nasce uma Estrela? Filme lá da Lady Gaga. Não é o filme da Lady Gaga, entendeu? Tipo, a Lady Gaga... Tá maltratando muito esse filme. Pra mim, a Lady Gaga ela é uma entidade maior, inclusive, que esse filme, entendeu? Ela, tipo, ela se sobrepõe a ele. E aí, assim, ele funciona como entretenimento? Funciona. Ele é um filme bem construído, ele tem uma história legal? É sim. Mas eu realmente não acho que é um filme que era pra estar aqui nos melhores filmes que estão concorrendo, sabe, Oscar de melhor filme. Eu acho que não. Eu vou falar. Eu acho que não, mas assim, a única indicação que pra mim esse filme merecia é justamente a que ele não recebeu, que é de diretor. Eu acho que o Bradley Cooper faz um trabalho aqui que eu acho assim, fácil, melhor do que muito diretor que foi indicado, sabe? Eu acho que ele tinha um material em mãos, ele não quis inventar, ele não quis fazer um trabalho grandioso, colocar todas as influências dele, tudo que ele aprendeu lá nos masterclass que ele fez lá com os grandes diretores que ele admira, sabe? Às vezes tem essa coisa, tipo, o primeiro trabalho de um ator que vai dirigir quer colocar todas as experiências que ele teve com os vários diretores com que ele trabalhou e fazer uma obra cheia de enquadramentos, excessos, né? Tudo.
Então, mas ele faz um negócio muito contido, assim. Eu acho que, por exemplo, esses flares que tanto incomodaram a Marina, eu acho que até nisso daí que eu acho que ele faz uma coisa muito consciente, porque ele coloca a câmera no lugar... Por exemplo, quando ele filma o show, ele não filma como se fosse um videoclipe. Ele filma como se fosse um documentário mesmo. E quando ele filma, geralmente quando ele coloca esses flares, a câmera tá como se fosse subjetiva do público. Então é o público olhando para aquele palco e, sei lá, quando você vê em show, assim, você vê luz pra tudo que é lado. Então, eu acho até nisso ele faz uma brincadeira que pra mim funciona legal. E quando ele tá no backstage, tá filmando ali de trás do palco, ele coloca a câmera na mão. É aquela coisa de realmente uma coisa documental, e até dá algum zoom assim e desfoca um pouquinho os atores, depois ele vai e encaixa o foco de novo. Eu acho um trabalho assim, tipo, muito contido, mas assim, funciona perfeitamente para a história que ele quer contar, sabe? E isso, pra mim, isso é mérito para um diretor indicado. Acho que a gente foca muito na direção daquelas coisas, tipo, o Lanthimos se faz aqueles enquadramentos tudo bagunçado, ou o Pavlikov com aquele enquadramento mais de canto, ou o Spike Lee com aquelas referências que ele tem, ou o Quaron com aquelas panorâmicas, traveling. Mas eu acho que é uma direção contida, mas bem feita e que funciona para aquilo que ele quer contar. Para mim também é mérito pro diretor ser indicado. Por isso que eu fiquei decepcionado de, por exemplo, o Bradley Cooper não ter indicado e o Adam McKay, aquele filme mais ou menos, está indicado. Sim. Sabe? Sim. Que revolta isso. É verdade. Só uma curiosidade. As músicas a maioria das músicas foram cantadas em set mesmo, ao vivo. Não teve muita dublagem, não. E essas apresentações em show foram feitas de verdade, assim. Eles usaram um dos palcos do Coachella, alguma coisa do tipo. Que assim, massa, cara. pra filmar, pra pegar a reação do público e a energia, assim. É por isso que parece tão documental até, porque rolou mesmo. E foi, assim. né? Foi. E eu acho que o mérito das canções é muito bom, assim, eu particularmente até gosto muito mais do Remember Us This Way do que tá concorrendo ao Oscar. Sempre assim, eu sempre gosto de alguma outra música do filme que não a que tá concorrendo, né? Mas eu acho que assim, ele ganha você nas músicas. Você entende? Já que a gente tá falando do tal do filme do Queen insuportável, mas, tipo, aquele lá ganha a gente nas músicas, que são músicas super famosas, que já passaram 1000 vezes, todo mundo conhece de cor e salteado. Agora, ganhar na música, numa música que você não ouviu ainda, que você tá ouvindo lá na hora, você fala, putz, essa música é da hora, essa música é boa, ela é bonita, e ela me empolga, e a história dela, a letra dela tem a ver com aquilo que eu tô vendo no filme. Isso eu acho que é um bom mérito, sim, e tem que contar. Não tô dizendo aqui que por isso o filme é maravilhoso, assim, extremamente perfeito. Mas eu acho que ele é um filme, tipo, na verdade ele não tem grandes falhas, ele só não é supra-sumo, né? Ele só não é aquela revolução, né? Não propõe nada, né? O arroz e feijão. Cara, arroz com feijão, mas arroz com peixe em comida, literalmente mesmo. Arroz com feijão bem feito é melhor do que muita coisa inovadora que vem mal feita. Exato. E a questão da música, Dani, você falou, eu acho que mais do que colocar uma música boa, jogar uma música boa, eles constroem essa música. A Shallow mesmo, a forma como ela é composta, é muito bonita. Ela começa ali um esboço comenta dela. bem o relacionamento deles, né? E assim, eu acho como vai fazer um filme? O John Carney faz isso muito bem, que é o diretor de Sing Street e... Gente, fugiu no outro filme. Não é apenas uma vez, que é o Once. Não lembro como ficou em português. Que mostra a composição da música, como eles chegaram na música, a evolução da música até a versão final dela. Isso eu acho legal. O que eles fazem? A Shallow começa a capela. Sim. Depois começa com, acho que o Bradley Cooper cantando sozinho. E depois tem a versão final, que é ela cantando junto. Acho isso muito legal, sabe? Você vê uma música sendo composta, como chegou aquela música, o que quer dizer aquela letra, e inserir isso no filme e a música funcionar. Isso daí é um mérito, assim, gigantesco do que o filme coloca. Sim. Isso daí é mérito da Lady Gaga, que muitas das músicas vieram dela também, né? Sim. Eu até comentei antes, né, que se a gente não compra o romance logo de cara, é difícil gostar do filme, e é um mérito, porque o que a gente não comentou ainda, assim, é que a química dos protagonistas e o carisma dos dois é muito importante, né? A gente tá falando de performances, né?
e cantores que tem que ter um apelo com o público, e são famosos e tal, que tem que conquistar o público sendo um casal, né? E depois com seus trabalhos individuais e tal, é um mérito dos atores, assim, a química funciona muito bem entre eles, então fica fácil de comprar o romance, assim, e aí tem esses momentos muito amorzinho no filme, né? Bom, vamos dar uma nota para esse filme, porque a gente ainda tem que dar dicas. Difícil. Vamos lá, Mari, vamos começar com você, Mari, quero a sua nota. Nossa, é porque agora, né, a gente conversando, assim, parece que caiu um pouco no meu conceito. Culpa do Daniel. Ainda é esse filme entretenimento pra mim, sabe? Eu assistiria fácil amanhã o filme, cantaria as músicas emocionada e choraria de novo no final, sabe? Mas, olhando a obra como um todo, assim, eu não vou dizer que merece um 5, assim, né? Porque eu sou entendido do negócio, mas no meu julgamento eu vou dar uma nota 3,8. 3,8, olha aí, ótimo. Caraca, Daniel, é o arroz com feijão, é o arroz com feijão bem feito do Daniel. Temperadinho. Muito bom. E aí, Dani, como que você vai rebater essa de 0 a 5? Cara, eu já tinha pensado numa nota antes de começar, vou manter, porque eu acho que ela representa isso, assim, sabe? Ele só não é um filme que você fala, meu Deus, eu vou levar pra vida toda, né? Ele é uma obra-prima do diretor, mas ele é um ótimo filme, muito bom, se propõe, né, a tudo, etc, nota 4. 4, tá aí. E aí, Fê, vamos fechar essa nota aí? 0 a 5? Vamos. Ó, engraçado. Esse filme, eu não consegui expor nenhuma falha, assim, uma coisa que eu falo, pô, não gostei disso. Não teve. Eu gostei de tudo no filme, acho que desde o começo, tudo. Mas ao mesmo tempo não é aquele filme que mexe. Então, diferentemente de Infiltrado na Clã, que é um filme que tem falhas, mas que mexe comigo, eu dei 5. Esse é um filme que pra mim não tem falhas, mas também não mexe comigo, sabe? Eu assisti, gostei, no dia seguinte eu esqueci, eu dou 4 estrelas. Muito bom. Olha, eu fui lá gente. assistir, depois... Eu tinha certeza que o Fernando ia dar 5. Então, eu sou muito ruim pra nota, você percebeu, né? Filme com falha eu dou 5, filme sem falha eu dou 4. Mas eu acho que a falha é o menor dos problemas, né? É aquele negócio, só falha quem arrisca, né? E assim, a falha, eu tô cada vez pensando nisso, gente, em termos de, né, é roteiro isso, fotografia aquilo, lá. Se o filme chega em você e bate, e você fala, cara, que coisa maravilhosa, foda-se a falha, né? Então, enfim. Exatamente. Tem falha justificável, tem falha que não dá pra entender, assim, mas... Exatamente. E é o tamanho também, né, do filme em si, assim, tipo, o que é a história que ele quer contar, é justamente isso que o Dani falou, assim, tipo, é o tamanho do filme que ele vem pra você, né? Então, se é um filme que às vezes te emociona, que te cativa de alguma maneira ali, ele realmente vai mexer com você. Eu falei aqui pra vocês que um dos problemas pra mim é que eu queria ter visto um pouco mais do desenvolvimento, principalmente do personagem do Bradley Cooper, assim, tipo, eu gosto do personagem dele, acho que é super justificado e tal, mas eu acho meio mal trabalhado essa questão dele ali. Eu entendo, tipo, os vícios e tal dele, acho super compreensível, mas até trouxe aqui o exemplo para vocês do Johnny Jr., porque para mim é um filme o Johnny Jr. é um filme muito melhor construído e com 2 personagens, um homem e uma mulher também, que tiveram um relacionamento e tralalá. Então, assim, é um filme que por isso que eu acho que esse é um filme construído, pensado e tal, e que tem a Lady Gaga, que acaba sendo maior, inclusive, que esse filme. Se não tivesse ela, como a Marina falou, talvez a gente não sabe do que ia ser de Nasce uma Estrela, né? Então eu vou dar essa nota pro meu filme, pra esse filme, vou dar nota de 3.7. Eu já tinha anotado aqui, por isso que eu fiquei até surpreso com a nota da Marina, porque foi quase o que eu tinha anotado aqui. Então, se a gente pegar aqui o 4 do Dani, o 3.8 da Marina, 4 do Fernando e 3.7 meu, estamos carimbando aqui pra Nasce uma Estrela a nota de 3,88. Olha aí, um filme que talvez não tenha cativado tanto a gente quanto os outros, né? E aí eu achei interessante, porque fui anotando aqui as outras notas,
dos filmes que a gente falou hoje, Roma foi uma unanimidade, né? Todos nós damos 5. Depois Infiltrados ficou um pouquinho embaixo ali, né? O Infiltrado, justamente com 4,75. E aí o Nasce uma Estrela, você percebe que ele tem um espaço maior realmente dos outros filmes, que foi até o que o Fer concluiu aqui, né? Ele falou, a gente tá pegando vários filmes e tal, só que esse é um filme muito diferente dos outros. E é mesmo, um filme muito diferente dos outros. Só que a corrida do Oscar tá só começando, né? Então a gente falou sobre 3 filmes hoje, semana que vem a gente vai falar sobre mais 3 filmes, mas agora a gente vai para as dicas da semana. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. No detalhe da semana, aquele momento relax, aquele momento gostoso, onde um não julga o comentário do outro, não é? Não tem briga, não tem nota, é aquele momento tranquilo pra gente dar aqui as nossas dicas, né? Pra você curtir melhor a sua semana. Pra começar, plano detalhe dessa semana, eu trouxe um canal do YouTube que eu descobri, e descobri com esse canal uma coisa sobre mim, que eu não sabia também. Olha que maravilha, né? Canal me trouxe várias... Pois é uma autodescoberta. Bom, é um canal que se chama... Quer dizer, não é o nome do canal, é o nome do cara que faz o canal. Então é o Pablo Cimadevilla. É um italiano e ele tem esse canal que ele fica lá fazendo anéis. É isso, o cara faz anéis. Pois Adoro. Anéis. Eu fiquei completamente encantado com esse canal. Ele é um cadeirante e ele tem todos os equipamentos ali necessários para fazer os anéis. Ele faz o anel da maneira mais artesanal possível. E eu me encantei com o canal quando eu vi ele pegando uma rosca, né, para colocar em parafuso. Tô vendo isso agora, é animal. Cara, ele pegou essa rosca e ele transformou num anel. E ele faz de um jeito que você desacredita, assim, os detalhes e tal. E eu gostei muito da estética dele também. Ele tem umas câmeras muito fechadas, sabe? Plano detalhe mesmo ali, das coisas que ele tá fazendo. Daí ele mostra, sabe, as marcações. É um trabalho muito fechadinho, assim, do que ele tá fazendo. É muito cuidadoso. E o que ele mostrou pra mim, que eu não sabia sobre mim, é que eu adoro esses trabalhos manuais, assim. Tipo, eu acho muito legal, assim, esses trabalhos, sabe, que requer tempo, que você vai lá, vai construindo, vai montando e tal. Então eu fiquei impressionado, assim, com o talento desse cara. A estética do vídeo dele, apesar dele ser um italiano, ele não fica, tipo, falando pro vídeo, olha, agora estou fazendo corte na porca aqui, agora eu vou, não sei o que. Ele não fica, tipo, explicando tudo. Não, ele deixa rolar uma música e aí você fica vendo ele trabalhar e fica uma música de fundo e essas músicas vão se alternando e ele vai cortando as coisas, encaixando, esquentando e você vai naturalmente entendendo as coisas que ele tá fazendo. Eu fiquei encantado com esse canal, pra mim foi quase que um canal terapêutico, porque eu comecei a ver, fui vendo um atrás do outro, assim, e nossa, achei super relaxante, curioso, sabe? O cara é um cara, assim, super detalhista nas coisas que ele faz e tal. Então eu recomendo, para quem gosta de trabalhos manuais assim e tal, recomendo muito. Pablo Cimadevilla, é um italiano, ele tem site, Instagram e tal, tem tudo isso. Então a galera que quiser pode acompanhar aí a carreira desse cara, porque olha, eu já tô acompanhando porque fiquei maravilhado com o trabalho dele. Então, esse é o meu plano de detalhe. Ou seja, você relaxa vendo um cara fazendo anéis da mesma forma que eu relaxo vendo os vídeos de cravo e espinha sendo estourado, né?
porque eu sou dessa turma que vê cravo e espinha. Que é maravilhoso. Olha, eu sou do food porn, cara. Eu sou maluco por vídeo de hambúrguer grelhando, sabe? Eu gosto disso também. Eu carne gosto na disso churrasqueira. também. Não, eu gosto que até aquela Pimple Popper, que é a mulher que tira. Ah, Sandra Lee, eu adoro a Sandra Lee. A doutora Sandra Lee. Não, por aí você vê a qualidade do que as pessoas consomem, né? De quem é quem. Mas a internet, ela revela, né? Gente, eu encontrei um canal esses dias que ele faz transmissão ao vivo 24 horas do paralama de um trem que dá a volta na Suíça. Nossa. Então, você fica, se você quiser, você fica 24 horas viajando, sabe? E o ouvinte achando que a gente tá perdendo tempo vendo filme, analisando, fazendo pesquisa. Imagina, gente. Parece. Mas é muito massa. Bom. Ele passa nos Alpes, assim. Nossa, é maravilhoso. Mas é 24 horas que eu rodando o trem lá. A gente paga internet pra isso, né? Pra isso. Má, traz aí pra gente o seu plano de detalhe. Então, você já falou aí do para-choque aí do... Mas eu não dei o nome, não adianta, né? Pesquisa aí, paralama do trem. Paralama do trem. Mas assim, depois dessa utilidade pública, né, do Rafael, eu quero retomar uma discussão um pouquinho mais politizada, né, do Black Klansman, e quero recomendar, são dicas super velhas, mas pode ser que alguém que está nos ouvindo aí não conheça, né? Eu quero indicar primeiro um documentário que está na Netflix, ele é de 2016 e ele se chama A 13ª Emenda. Ah, demais. Eu não vou mentir, ele é um documentário um pouco pesado, assim, de assistir, talvez você tenha que pausar um pouco para beber uma água e tal, mas ele é de uma diretora mulher que chama Ava DuVernay, e ela, a princípio, ela quis investigar o sistema carcerário nos Estados Unidos. Então, ela parte do pressuposto que os Estados Unidos vêm de uma segurança, que é o país da liberdade, da segurança, onde as pessoas, né, dormiam de portas abertas e tal, mas é um país que tem a maior população carcerária do mundo, é milionária a população carcerária dos Estados Unidos. E aí ela começa a investigar e o filme, ele acaba tomando outra forma, assim, ela acaba descobrindo que, na verdade, o sistema carcerário nos Estados Unidos, ele foi uma forma de institucionalizar o racismo. E aí só você assistindo para você entender como é que ela chega, né, nessa conclusão, assim, mas é absurdo, assim, as coisas que você descobre nesse documentário. A realidade do Brasil em relação ao racismo é ainda muito velado, né? Agora a gente está vendo umas manifestações mais cruas, assim, né, de racismo e tal, mas o que ela apresenta ali da realidade nos Estados Unidos é realmente uma coisa chocante, assim, e pega muito, assim, nessa questão do infiltrado na clã. Ela chega a citar também o Destino de uma Nação e como isso foi meio que um start, assim, para criar aquele arquétipo do homem negro que veio para estuprar a mulher branca e que é vagabundo e que não trabalha, mas assim, não é maniqueísta dessa forma que eu tô descrevendo, não. Mas vale muito a pena assistir, assim, é um exercício de empatia também, você se colocar no lugar dessas pessoas, é muito impressionante. E aí nessa pegada também, racismo e tal, mas já é para enaltecer uma personalidade, eu quero indicar outro documentário que também está na Netflix, mas ele é do ano passado, que é o Quincy, que é o documentário do Quincy Jones. Legal. E eu tô muito fanática, assim, pelo Quincy Jones, depois que eu assisti esse documentário. Ele é um documentário biográfico mesmo, acompanha a vida do Quincy Jones, e a narrativa é bem gostosa, assim, ela intercala a história dele com uns flashes do que tá acontecendo no presente, como é que tá a vida dele agora e tal, e é impressionante o que esse cara fez, assim, não tem como você não sair 100% fã dele depois de assistir esse documentário. E ficam aí as minhas dicas da semana. Porra, adorei. Sou fãzaço de documentário, então já adicionei os dois aqui. Na verdade, o 13ª Emenda já tinha assistido, agora a Quincy fiquei curiosíssimo pra ver. Fê, e você? O que você trouxe de plano detalhe pra gente? Eu trouxe um filme de... Fala de música também, o nome dele é Bohemian Rhapsody. Não, mentira, não é.
Ok. Vai com calma, peraí. Calma, jovem. Falando sério agora. A gente falou de 3 filmes, né? E eu vou falar de quero indicar um CD, um álbum que é de 2018, ano passado, do ano passado, que meio que perpassa tudo que a gente falou nos 3 filmes aqui. O CD é o Bluesman, do Baco Exu do Blues, que é um rapper baiano, que é soteropolitano, gravou o CD em São Paulo, mas ele é baiano. Muitas influências disso, de música baiana, principalmente de blues, na verdade. E o que esse álbum ele faz uma coisa que ele desconstrói um pouquinho o estereótipo de rap no Brasil. Não que não exista o rapper que fala de outras coisas que não seja cotidiano de favela e assuntos mais pesados nesse sentido. Mas é que o Baco ele conseguiu atingir uma popularidade muito grande, saiu em Rolling Stone, saiu na Globo, saiu na Veja, sei lá, saiu em tudo que é revista e sites mais pops, e é um álbum que ele consegue, o Baco ele consegue falar de sentimentos como depressão, insegurança, autoconhecimento, descoberta, sexo, decepção, fala de racismo, fala de luta de classe, e consegue fazer tudo isso numa roupagem assim que é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir no mainstream. Talvez seja uma boa porta de entrada para quem não está inserido na cultura do rap, mas ainda assim com algum peso e com muita sutileza nas letras. Tem uma letra que eu gosto muito, que ela já não é tão sutil assim, já é uma música mais porrada, que é uma música chamada Kanye West da Bahia, que Kanye West mesmo, o rapper Kanye West, e aí ele fala, nessa música, ele fala o seguinte, ó: eu não abaixo a cabeça, não vou te obedecer. Ser preto de estimação, não, eu prefiro morrer. Senhorzinho, eu troco soco, nunca fui de correr. Fecho os olhos, eu vi Deus nascer. Todo líder negro é morto. Você consegue entender? Tenho recebido cartas falando: o próximo é você, o próximo é você, o próximo é você. Sabe? Caraca. É uma porrada. E assim, isso é um trecho de uma música. O CD inteiro, cara, é de frases desse nível, assim. E tem uma outra música chamada Me Perdoa, Jay-Z, que é uma música que fala de depressão, fala de você se odiar ao mesmo tempo que você se ama, e a depressão faz isso, faz você se odiar, mesmo sabendo que você é uma pessoa com qualidades, mas mesmo assim você não consegue, é uma luta diária nesse sentido. Então é um álbum assim, tipo, muito rico em várias temáticas. E o lado que eu falei que ele conversa com outros, com o filme que a gente conversou, principalmente com o Roma, que é aquela coisa do lugar de fala. O Baco, ele é classe média, ele sempre foi, ele nasceu classe média, e ele fala muitas vezes sobre questões de rua mesmo, questões de periferia. Criou esse ruído, muitas pessoas não gostam da forma como ele aborda, por ele não falar com propriedade daquilo. Mas sei lá, cara, é um debate assim, que dá pra ficar o dia inteiro falando sobre isso. Além disso, é um álbum conceitual, tem um mini documentário no YouTube, acho que o canal oficial do Baco tem lá, parece realmente um mini documentário, com imagens ilustrando todo o álbum. É fantástico. É um álbum curtinho, 30 minutos, então numa viagem de ônibus você consegue ouvir tranquilamente. Pô, sensacional mesmo. Já tá anotado aqui, links vão estar aqui no post desse podcast. Você então que tem curiosidade de ver, né, isso que a gente tá falando, ouvir e tal, vem aqui, dá uma olhada nos links que vai estar tudo lá. Dani, vamos fechar esse plano detalhe dessa semana? Sim, eu vou dar basicamente 2 planos detalhes, só que o segundo é 3 em 1. Nossa. Tá? Então o segundo vai ser um combo, assim. Entendi. Mas porque tá na minha lista, né? Eu fui fazendo uma lista de várias coisas que eu fui vendo, então vamos desafogar. Primeiro de todos, simples, rápido e prático. A gente não vai conseguir falar, como eu comentei aqui, né? A gente não vai conseguir falar de todos os filmes indicados a todas as categorias, e os indicados a filmes estrangeiros costumam ser de altíssimo nível. E esse filme, o filme que eu assisti ontem, inclusive no cinema, é um filme que entra nessa questão do não ser perfeito, mas ele bate tanto em você, ele chega com tanta força, com tanto impacto, que você perdoa tudo que você achar de imperfeições, ou porque o roteiro isso, o roteiro aquilo. Que é o Cafarnaum, né, o filme libanês que está concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro, dirigido pela Nadine Labaki, que é um negócio espetacular. O menino que faz o personagem principal é um negócio, você fala, como encontrar esse menino, né? Tem um personagem no filme que é um bebê, e o bebê atua bem no filme. Juro por Deus.
Você vê o bebê e fala, como ele conseguiu? Você vê o bebê e fala, esse bebê está atuando bem. E eu vi uma entrevista com a Nadine Labak, ela fala, eu não sei o que aconteceu, mas a gente repetia a cena e o bebê repetia os gestos, é um bebê de 1 aninho, 1 ano e pouco, né? E ele repetia, ele fazia de novo a cena com uma certa naturalidade, assim. E todo mundo é refugiado, né? Assim, o menino que faz o protagonista, ele é um refugiado sírio que estava no Líbano. A personagem que faz a mãe do bebê é uma moça da Etiópia que também estava no Líbano e eles deram trabalho para ela. E o bebê também é filho de imigrantes etíopes, né? E que estão no Líbano também. E ela trata desse tema. O filme, assim, tem uma história super pesada, mas ao mesmo tempo muito humana, né, do menino que não sabe nem a idade que tem, porque não foi bem, enfim, os pais não sabem quando não registraram, e ele processa, mas daí ele vai preso, e aí ele se faz passar por um refugiado no caos que virou o Líbano, a Beirute, né, a capital do Líbano, virou por receber tantos refugiados, né, o Líbano, para quem não sabe, atualmente tem 1 milhão, é um país de, sei lá, 4 milhões de habitantes e 1 milhão de refugiados vivendo no país, né? Então é muita coisa e ela retrata isso de uma forma muito, muito bonita e muito humana. Enfim, e aí eu vou indicar a entrevista lá, eu ouvi o Anticast 370, que entrevistou o Chico Felitti. Quem não sabe quem é o Chico Felitti é o escritor, o jornalista que escreveu aquele artigo chamado Fofão da Augusta, que é uma pergunta, né, que questiona isso, e que conta a história dessa personalidade de São Paulo que ficou muito famosa e que faleceu um pouco antes, né, dele contar a história lá no BuzzFeed. Então eu quero indicar um 3 em 1, por quê? Porque eu quero indicar o Anticast 370, que é a entrevista com o Chico Felitti, o artigo que ele escreveu lá no BuzzFeed, que é o texto mesmo, um texto longo, denso, mas ele é uma delícia de ler, porque o cara escreveu muito bem. Então esse artigo tá lá no BuzzFeed para quem ainda não leu, ele fez muito sucesso entre ano passado e ano retrasado, mais ou menos, ano passado, 2018. Foi muito compartilhado e tal, porque ninguém consegue parar de ler e ele é incrível. E aí eu quero indicar também, junto com o artigo, eu vou colocar também, vai estar no post do podcast, o podcast com a história do Ricardo Correia da Silva, né, que era chamado de Fofão da Augusta, que conta a história dele. E por que isso? Porque vai virar um filme. Então é bom a gente estar por dentro de tudo isso, dessa história interessante, dessa investigação que foi descobrir quem é esse cara, dessa investigação que foi descobrir quem é essa pessoa que mora na rua, assusta muita gente, mas ao mesmo tempo é um ser humano que foi tão, né, sofreu tanto na vida e tal, e essa história envolve tantas questões, né, relacionadas à homofobia, enfim, a morar na rua, a miséria, a pobreza e tal, e a realidade de uma cidade como São Paulo. Então fica aí essa indicação. Então é um filme e uma sequência aí de podcasts mais artigo, que é muito interessante para entender melhor essa história lá do Ricardo Correia da Silva, que é uma personalidade super interessante e que vai ter um filme em breve, então é bom que todo mundo fique ciente aí, que vai ser muito legal. Gente, chegando ao final aqui do Podcast Cinemação 306, batemos aqui esse papo sensacional sobre os 3 filmes que estão concorrendo aí a melhor filme no Oscar. Aí semana que vem vamos falar sobre mais 3 e depois disso vamos falar sobre o Oscar em si, sobre quem venceu, o que foi destaque, vamos discutir formato, vamos falar um pouco sobre a academia como um todo, né? E hoje a gente bateu esse papo aqui sobre Infiltrado na Clã, Roma e Nasce uma Estrela. Papo sensacional que a gente teve aqui, a ajuda do pessoal lá do Plano Sequência, o Fernando e a Marina, que vieram aqui, disponibilizaram o tempo deles para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, Má, primeiro eu queria agradecer você pelo seu tempo aqui em vir conversar com a gente, com os nossos ouvintes, e que você deixe aí, né, seus recados aí, rede social, site, o que você quiser divulgar aí pra galera acompanhar mais seu trabalho, já passa aí pro pessoal te seguir. Gente, eu que agradeço a oportunidade de falar mal aqui do Bohemian Rhapsody, né, mesmo que bem rapidinho, a gente tá querendo, né, o espaço. Fiquei feliz, sim, com o convite
estando aqui com meu amigo Fernando, né, para dar aquela moral. E é isso, gente. Sim, eu gostaria só de fazer o jabazinho aqui do Plano Sequência, porque no final do ano passado a gente fez uma transição. A gente antes era hosteado no site do Cinematório, né? E agora a gente foi para o nosso próprio site. Foi um processo bem doloroso, assim, que a gente não tinha noção de como é complicado fazer esse hosteamento, né? E tudo isso, mas a gente teve muita ajuda. Foi doloroso, mas foi tranquilo também, né? Então, se vocês puderem dar uma moral pra gente, estamos com um site novo, é plano-sequência.com, e lá, além dos podcasts, né? A gente tem textos, tem artigos, tem os vídeos que a gente faz em parceria com a Artcines, né, do Fernando. E é isso aí, minhas redes sociais, vamos deixar linkado aqui embaixo, mas não tem nada de muito educativo por lá não, sabe? É mais zoeira mesmo, mas se quiser dar um oi lá, bater um papo, a gente tá aberto aí pra conversar. Legal. Obrigado, Má, novamente. Fer, obrigado também pela sua presença aqui. Aí, agora, 15 minutos aí, pode passar todas as suas redes sociais, projetos, fica à vontade. Mas, caralho, tamo aí, cara. Então, a gente tá com o projeto do Plano Sequência, que é o projeto que a gente tá mais dedicando a atenção e esforços, que é um projeto assim que a gente faz com muito carinho, porque falar diretores e diretoras do mundo todo, de todas as épocas, é um negócio assim que pra gente é recompensador, poder falar de cinema nacional, de diretora dinamarquesa, falar de diretor africano, falar de diretor francês, sul-coreano, sabe? É uma salada assim maravilhosa de diretores clássicos a contemporâneos. Então a gente pede pra galera dar uma força lá, acompanhar a gente lá no Twitter, que é o @planoseccast, no site também. Acompanhar o Artcines lá no @Artcines, que lá tem os nossos vídeos, ensaios sobre esses diretores, e também eu me propus agora a falar sobre os 5 diretores indicados ao Oscar. Acho que já está no ar 2 episódios, que é o do Yorgos Lanthimos e o do Spike Lee, e provavelmente quando esse programa estiver no ar, provavelmente o do Pavlikovski vai estar publicado também. Então, youtube.com/Artcines, fica lá à vontade, tem vídeo pra caramba lá, dá umas dicas lá pra gente, porque às vezes a gente fica tão querendo fazer tanta coisa que às vezes a criatividade acaba se esvaindo. Dar umas sugestões lá também vai ser legal. E acompanhar os textos que eu escrevo aqui no Cinemação. Cara, eu escrevi um bem legal, que eu gosto bastante de falar sobre isso, que é a questão da gentrificação do cinema, que a frase foi dita pelo Cuarón. Existe uma tendência de higienizar o cinema, de fazer o cinema virar uma coisa culta, inacessível para uma classe mais baixa. Aqui em São Paulo mesmo você encontra ingressos a 80, 70 reais, e os mais baratos, sabe, 30, 20 reais, sabe, é um preço absurdo, levando em consideração que isso é quase 5% do salário mínimo. Então é um cálculo assim que é muito injusto, e o Roma é uma maneira de quebrar isso e colocar um filme que não teria espaço em salas. O negócio é tão ruim que tem pessoas que nem acesso à internet tem. Exato. Se a gente considerar isso também, ainda assim, tem uma parcela que nem isso consegue assistir. Mas que bom que o Roma conseguiu, e isso está explicitado lá no texto, com bastante material de consulta também. E é isso. Acho que foi menos de 15 minutos, né? Ah, pô, sensacional. Vou colocar esse artigo que o Fer falou aqui, que é o Netflix, Oscar, Roma e a gentrificação do cinema. Tô colocando aqui junto no post desse podcast também, então você pode ir lá, clicar, já vai ver esse artigo do Fer. Gente, obrigado novamente pela presença de vocês aqui, foi demais. Dan, obrigado também. E é isso, né, Dan? Mais um podcast gravado, e agora começou a batida de Oscar, hein? Só termina daqui 2 semanas, hein, Dan? Começou, mas tá tranquilo. Eu fiquei, de certa forma, teve o seu lado bom, porque esse ano a gente já tinha falado de 2, né? Dá uma... Né? Você fala assim, opa, já tem uns indicados aqui que a gente já falou, então não precisa ficar falando, ficar se repetindo. Né? Mas é isso, semana que vem, acredito, até onde eu lembro, não tem White People Problems, então tá tudo bem. Bem que, de certa forma, pode ter, então vamos ver. Toda semana tem, Dalgo. Toda semana tem. Sempre tem. Se uma rainha, esse problema de uma rainha pode ser um White People Problem, né? Então vai ter um pouquinho. É isso aí. O podcast Cinemação 306 fica por aqui, e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.